Olá, meus queridos, estamos de volta aqui para mais uma aula da sua pós-graduação em História, Arqueologia e Interpretação Bíblica. E hoje nós vamos encerrar o nosso conhecimento sobre o livro de Jó. Você já aprendeu muitas coisas aqui, o significado provável do nome de Jó, o fato dele dialogar com o tema do sofrimento. Já aprendemos também que a disputa entre Deus e Satanás não é uma aposta barata de duas pessoas que estão ali jogando damas na praça de uma cidade. Não, se trata de uma disputa jurídica. O diabo estava arvorando para si o direito legal de comparecer perante Deus como representante da terra. E Jó seria o argumento divino de que o diabo não poderia arvorar para sempre o senhorio a respeito desse mundo. Mas vamos explorar isso um pouco mais. Para você entender essa questão do diabo diante de Deus como representante da terra, vamos compreender uma parábola que eu posso contar para você. Havia um reino que tinha muitas leis. Esse reino era organizado por causa dessas leis. Havia leis com relação ao horário de dormir, de acordar. Não pense que era um país chato, pelo contrário. Todo mundo vivia tranquilo ali porque tudo funcionava muito bem. E eles sabiam que a quebra das regras geraria consequências. Obviamente que é assim, deveria ser assim até hoje. E havia uma lei naquele reino que se alguém fosse apanhado roubando, teria os seus olhos arrancados. Para servir de exemplo, ninguém roubava. As pessoas dormiam com a porta aberta, os policiais praticamente não tinham muito o que fazer, não havia trancas, não havia cadeados, não havia cofres, qualquer um poderia deixar um objeto em qualquer lugar, porque ninguém iria roubá-lo. Se outro encontrasse, levaria para os achados e perdidos, porque ninguém queria ser um ladrão naquele reino e ter os seus olhos arrancados. A lei era severa, mas trazia segurança. Até que certo dia, levaram perante o soberano um jovem que havia sido flagrado roubando uma loja. E a lei dizia que 2 olhos seriam arrancados daquele que roubasse. Então disseram: Majestade, esse jovem foi apanhado roubando, e de acordo com a lei do reino, os olhos dele devem ser arrancados. Só que temos um dilema. Esse jovem que foi apanhado roubando é o seu próprio filho, Majestade. É o príncipe. Se você estivesse inserido nesta trama como rei, o que você faria? Você mandaria arrancar os olhos do seu filho porque a lei disse que os olhos do ladrão seriam arrancados? Ou você trocaria a lei para poupar o seu filho? Qualquer resposta que você der é complicada, porque se você mandar alterar a lei por causa do seu filho ou fazer vistas grossas à lei por causa do seu filho, muitos dirão: esse rei não é justo. Quer dizer que as leis severas dele só se aplicam a nós. O filhinho do papai pode roubar, pode fazer o que quiser, que não acontece nada. Que tipo de rei seria esse? Em breve haveria uma revolução no seu reino. Se, por outro lado, para manter o adágio que diz palavra de rei não volta atrás, você manda arrancar os olhos do seu filho, de igual modo os súditos dirão: que rei perverso! Ele não poupou nem o próprio filho, quanto mais a nós. Esse homem é muito tirano. Vamos ter que também fazer uma revolução e tirá-lo do poder. Por um lado, aquele rei não poderia transgredir a lei, mas o seu coração de pai, acima de tudo, não lhe permitia cumprir a lei. Mas era um rei sábio, sábio e justo, e ao mesmo tempo amoroso. Sabe o que ele fez? Ele mandou chamar o filho, que implorava por perdão, e disse: a palavra de um monarca não volta atrás. São 2 olhos que a lei demanda, 2 olhos a lei terá. Podem arrancar os meus olhos, para que meu filho seja perdoado e continue enxergando. Forte, não é? Pois esta parábola que eu acabei de contar é apenas uma analogia do que aconteceu com a história da redenção na Terra. Quando Adão e Eva escolheram comer o fruto proibido, eles se uniram à rebelião satânica. Eles entregaram literalmente o planeta Terra para Satanás e ficaram, eles e os seus descendentes, no caso nós, fadados à condição de inimigos de Deus. E a lei era muito clara.
No dia em que comerdes do fruto proibido, vocês morrerão. E de fato, há muitas consequências do mal nesse mundo. A produção da terra em meio a espinhos e abrolhos, sofrimento, dor, desespero, a conjugação infeliz de criança e leucemia na mesma sentença. São coisas que machucam a alma. Aquela lágrima que você já derramou tantas vezes, aquele ente querido que você sepultou, aquele sofrimento pelo qual você passou ou, quem sabe, ainda passa, tudo isso é consequência do pecado de Adão e Eva. A única forma que a humanidade teria de ser redimida é se alguém morresse em nosso lugar. É por isso que no livro de Gênesis é dito que Deus poria inimizade entre a serpente, a descendência da serpente e um descendente da mulher, o Messias, que ele viria para salvar a humanidade. Então, a partir de então, a raça humana ficou dividida entre dois grupos: aqueles que se aliam à serpente do Éden e aqueles que se aliam ao Messias descendente da mulher. Ou seja, uma luta do bem contra o mal, uma luta da luz contra as trevas, que agora tem o nosso planeta como campo de batalha. E eu já coloco um parênteses aqui no meu discurso para dizer algo muito sério para você. Nesse momento, estamos num conflito cósmico, sem tréguas, entre o bem e o mal. E os dois lados querem você. A decisão que você tomar será o divisor de águas na sua vida, para a salvação eterna ou a perdição eterna. Aqui não existe espaço para neutralidade. Colocar-se neutro é colocar-se em oposição a Deus. Percebe? Estamos em meio a um grande conflito. E como todas as guerras desse mundo, muitas vezes inocentes acabam sofrendo por uma bala perdida, pelo estilhaço de uma bomba que não era para acertar o inocente, no conflito cósmico entre o bem e o mal, muitas pessoas também acabam sofrendo as sequelas dessa batalha, como foi o caso de Jó. Jó acabou sofrendo as sequelas da batalha do bem contra o mal. A boa notícia que eu tenho para dar para você é que, ainda que soframos nesse mundo por um estilhaço de luta do bem contra o mal, a nossa dor será passageira. Tudo o que você sofre nesse mundo tem data para acabar. E tudo o que você tem de agradável nesse mundo tem data para começar. Em outras palavras, o mal vai passar e o bem é apenas a amostra grátis, degustação de um maravilhoso jantar que ainda não foi servido. Agora, se você não acredita em Deus, nas promessas de Deus, na vida eterna, então tudo que você tem é apenas essa degustação que não mata a sua fome. E se você crê em Deus e nas suas promessas, o sofrimento é passageiro. E o bem é apenas a amostra grátis de algo muito melhor que você receberá após o juízo final, após a segunda vinda de Cristo. Em meio a esse conflito do bem contra o mal, o caráter de Deus foi colocado à prova. Houve denúncias, acusações contra o Altíssimo. E o diabo arvorava para si o senhorio desse mundo. Por isso Deus, com dor no coração, permitiu o sofrimento de Jó. Não porque Jó merecesse tudo pelo qual ele passou, mas porque Jó era um argumento de Deus. Agora, naquela época, nem todos entendiam com clareza a dinâmica do grande conflito. Se sofrermos demais, não suportamos. Se sofrermos de menos, não saberemos quão mal é o mal e não imploraremos a Deus o livramento desse planeta. De acordo com a época, tudo era visto apenas numa questão de bênção ou maldição, onde você entende que bênção é dada àquele que, de maneira legalista, cumpre fielmente todos os mandamentos, e maldição é dada àquele que falha. Eles pensavam sempre assim, essa era a teodiceia dos amigos de Jó. É por isso que o discurso deles, embora correto do ponto de vista teológico, é horroroso do ponto de vista do sentimento.
da sensibilidade para com o outro que está sofrendo, porque eles julgavam Jó com seu próprio código de valores. Você também vai entender o porquê da não ação deles no começo, quando foram visitar Jó. Eu vou ler de novo uma passagem que eu já mencionei em aulas passadas, que é Jó capítulo 2, versículos 11 em diante. Quando os 3 amigos de Jó ouviram todo esse mal que havia caído sobre ele, vieram cada um de seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildad, o suíta, e Zofar, o naamatita. Eles tinham combinado ir juntos condoer-se com ele e consolá-lo. De longe, eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram, cada um rasgando o seu manto. Lançava pó sobre o ar e sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Até hoje no judaísmo é comum prantear uma pessoa que morreu por 7 dias. Quando um judeu está enlutado, normalmente ele rasga a sua veste, até hoje, e fica 7 dias com a mesma roupa. Nesses 7 dias ele não se enfeita, não se veste bem, cobre-se todos os itens de luxo da casa, a prataria, come-se sentado no chão. É uma maneira de honrar a dor daquele momento. É uma maneira de honrar a memória daquele que se foi. É uma maneira de respeitar o sentimento de luto. E muitos amigos, quando vêm também, nesse momento, eles também rasgam as suas vestes e ficam ali junto com a pessoa. Foi o que os amigos de Jó fizeram. Se você ler no Antigo Testamento, você vai ter uma passagem em Gênesis, capítulo 50, verso 10, onde diz que José do Egito pranteou o seu pai Jacó por 7 dias. Era uma prática comum. Jó estava de luto. Seus filhos haviam morrido. Então, nesse momento, os amigos vieram para condoer-se com ele. Agora, veja bem, a perda dos filhos, eles não tinham como reparar. Mas a perda financeira, sim. Por que não ajudaram Jó? Por causa da ideia que eles tinham acerca do sofrimento. No conceito da época, se você está em sofrimento, é porque você teve algum pecado e Deus está punindo você. Uma mulher que não podia, por exemplo, dar à luz, é porque tinha algum pecado secreto em sua vida e a maldição de Deus estava sobre ela. Se a colheita foi farta, é porque você cumpriu fielmente os mandamentos. Se a colheita não foi boa, é porque você está sob a maldição de Deus. Então, no entendimento deles, se eles fizessem qualquer coisa para amenizar o sofrimento de Jó, é como se estivessem impedindo Deus de cumprir o seu ato de julgamento, de executar o seu juízo. Você entende? É como se fosse alguém que vê uma criança de castigo, mas não vai lá para tirá-la do castigo porque não quer desautorizar o pai que a colocou de castigo. É assim que eles entendiam. Mas ainda existe um elemento emocional por detrás do discurso dos amigos de Jó. Além de toda a teologia do sofrimento que eles professavam, eles também tinham um grande medo, sabe qual? De que aquilo pudesse acontecer com eles também. Na verdade, todos nós passamos por esse sentimento. Sempre que você escuta a história, por exemplo, de um adolescente que morreu num acidente automobilístico e você tem filho adolescente daquela idade, a sua primeira reação é pensar no seu filho. Se você tem um amigo que recebeu a notícia que o pai morreu, você tem medo de receber a mesma notícia que seu pai morreu. Se você tem a história de alguém que foi a São Paulo e foi assaltado no banco, você também tem medo de ir a São Paulo e ser assaltado no banco. Todos nós somos assim. É um mecanismo de defesa do nosso inconsciente. E quem trabalhou muito o inconsciente foi justamente Sigmund Freud, o pai da psicanálise. E na psicanálise tem um termo em alemão que não tem uma tradução autêntica, direta para o português. O termo é Schadenfreude. Schadenfreude, em alemão, significa um sentimento de alegria, Freude, alegria, por uma desgraça que aconteceu com o outro e não com você. Sim, nós temos esse sentimento. Eu não sou assim, Rodrigo. É. Na verdade, os alemães apenas deram nome para um sentimento que você tem e não sabe que tem. É como nós, em português, que demos o nome de saudade para um sentimento
que não têm a mesma palavra ou o mesmo substantivo em espanhol, inglês ou alemão. Eles criaram a palavra Schadenfreude. O que significaria Schadenfreude? Imagine que você esteja agora esperando a sua mãe que está vindo lhe visitar num ônibus e você ama muito sua mãe. Mas houve uma tragédia, um acidente automobilístico e praticamente todos morreram no ônibus, exceto 5 pessoas que saíram ilesas. E dentre as 5 que saíram ilesas está sua mãe. Quando você recebe a notícia que sua mãe está sã e salva, que nada lhe aconteceu, qual é o sentimento que você tem? De tristeza? De angústia? Não, de alegria. Minha mãe está viva, mas uma alegria em meio à tristeza. Não que você está feliz porque os outros morreram, mas você está feliz porque a sua mãe não está na lista dos que morreram. Então existe dentro de nós um sentimento de alívio quando a desgraça se abate em redor, mas não nos acerta. Isso não é pecado, isso não é imoral. Faz parte da nossa Constituição, é um mecanismo de defesa. O problema do Schadenfreude é quando nós exteriorizamos o sentimento de alívio para compensar o nosso medo de sofrer o mesmo destino que o outro sofreu. Eu vejo muito isso por aí. Por exemplo, quando você está num velório, é comum ouvir pessoas falando coisas que não fazem o menor sentido. Por exemplo, eu estava uma vez num velório em Belo Horizonte de um amigo que havia perdido a vida num acidente automobilístico. E eu escutei pessoas em redor falando, mas ele também era pé de chumbo, dirigia correndo muito. Isso não é algo a ser dito, principalmente num velório. Mas ao se declarar assim, a pessoa está dizendo, bom, eu como não dirijo como ele, isso não vai acontecer comigo. Você ouviu dizer que a filha de fulano foi agarrada enquanto voltava para casa de madrugada e que alguém a violentou? Aí o outro fala, por isso que a minha filha não sai de casa sozinha. Você está praticando o Schadenfreude. Você está dizendo, que bom que isso não aconteceu comigo. E não aconteceu comigo, sabe por quê? Porque eu sou melhor que o outro. Isso não vai acontecer com a minha família porque os meus filhos sempre andam de mãos dadas comigo. Eu me precavenho melhor que o outro. Eu pago o meu seguro. Eu pago o abastecimento do meu carro para que a gasolina não falte. Ou seja, eu sou melhor do que o outro. Por isso que aquela desgraça que aconteceu com o outro e que eu morro de medo que aconteça comigo, não acontecerá porque o meu inconsciente está me convencendo que eu sou melhor do que ele. Percebeu? Este foi o problema com os amigos de Jó. Ao fazer os seus discursos, eles na verdade estavam tentando se justificar perante Jó, colocando-se melhores do que Jó, apenas para amortecer o medo que eles mesmos tinham de que algo tão ruim também pudesse acontecer com eles. E quanto a você? Quando a tragédia se abate em alguém que está perto de você, você também fica com esse tipo de argumentação? Apenas para se livrar do medo de que aquilo também pode acontecer com a sua casa e sua família? Cuidado, porque, como eu disse, é um instrumento natural do nosso inconsciente tentar proteger o nosso eu do medo, do sofrimento, da dor. Porém, não podemos fazer isso de maneira completamente insensível em relação ao sentimento do outro, senão nós estaremos transformando o Schadenfreude, que é um sentimento natural, em algo imoral, algo nocivo. Pior ainda é quando nós ficamos com explicações de plástico que não resolvem nada. Eu vou contar uma história para você, uma parábola, na verdade. Dizem que uma vez um paraquedista caiu, pulou de paraquedas e ficou enroscado em uma árvore. Então, enquanto ele estava enroscado, pendurado ali na árvore, esperando ajuda, uma ajuda que demorava a vir, passou debaixo daquele arvoredo um religioso com a Bíblia debaixo do braço, indo para o culto na sua igreja. E quando ele passou, o paraquedista gritou, ei, 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 ai que bom que passou alguém, ajude-me a descer daqui. E o religioso com a Bíblia aqui debaixo falou assim, que legal, o senhor é um paraquedista. Ele falou, sim, eu sou um paraquedista, isso mesmo. Você me ajuda a descer? Ajudo sim, que legal, o senhor é um paraquedista. E mais, o senhor é da aeronáutica, porque eu estou vendo o uniforme e sei que é major, porque eu estou vendo a patente. Eu falei, é verdade, meu amigo, eu sou major da aeronáutica. Por favor, eu estou precisando de descer, você me ajuda? Ajudo sim. Um outro detalhe,
o senhor pulou de um avião que acabou de passar, porque eu escutei o barulho do motor, não foi? Ele falou, foi sim. Que legal. Aí, mas o senhor também é... Calma, deixa eu perguntar uma coisa. Você é religioso? Sou sim, como é que o senhor sabe? Por causa da Bíblia que está debaixo do meu braço? O paraquedista disse, não, é porque você está falando um monte de verdade que não serve para nada. Veja, tudo o que aquele homem debaixo da árvore estava dizendo eram verdades, mas que naquele momento não serviam para nada. As verdades bíblicas, se não forem ditas da forma correta, com o tom correto e imbuído pelo Espírito de Deus, serão verdades como daquele religioso debaixo da árvore. Elas não salvarão ninguém. Este era o problema das verdades que os amigos de Jó diziam. Agora vem um momento crucial do livro, que é quando Deus vai responder Jó. É curioso que Deus aparece para ele em dois momentos, você deve ter lido isso no livro. Deus aparece primeiro num redemoinho e fala, aquele que está desafiando o Altíssimo quer uma resposta, então eu vou dar uma resposta a você. Deus coloca Jó na carona do seu redemoinho e leva Jó para ver as maravilhas da criação. A própria forma de Deus aparecer para o patriarca já ilustra um pouco da ironia de todo o livro. Talvez Jó esperasse que Deus apareceria como um forte relâmpago, com um raio, com um cetro na mão, mas Deus aparece como se fosse um homem montado numa lambreta velha, fazendo muito barulho, e diz para o patriarca, vá para a garupa, eu quero te mostrar uma coisa. Então Deus mostra uma série de questões para Jó. Olha a neve. Você sabe onde eu guardo as reservas de neve? Você sabe como eu faço para manter as estrelas na sua órbita? Você sabe disso? Você sabe daquilo? E evidentemente que Jó não tinha resposta para nenhuma pergunta de Deus. Era como se um especialista jogasse na cara do leigo um monte de perguntas que ele não saberia responder. Então, é como se dissesse, você está querendo questionar o meu trabalho? Então faça você. Mas eu não sei como fazer, então deixe-me trabalhar do meu jeito. Eu sei o que estou fazendo. Eu trabalhei para isso, você não. Dizem que uma vez uma grande fábrica tinha uma peça muito importante, um aparelho. E a fábrica dependia daquele aparelho para funcionar. E um belo dia o aparelho não funcionou. Nenhum técnico conseguiu resolver o problema do aparelho, até que lembraram de um técnico que morava do outro lado da cidade e que ele talvez poderia consertar aquele aparelho, já que os que estavam ali não sabiam o que fazer. Aquele homem humilde chegou ali, com toda a sua experiência e sua expertise, ele sabia o que estava fazendo, tirou da maleta um martelinho e deu 3 pancadas no aparelho, em lugares diferentes. E, evidentemente, o aparelho voltou a funcionar. Todos ficaram admirados como é que ele conseguiu fazer o aparelho voltar a funcionar com apenas 3 marteladas. E aí ele deu a conta. 20 mil reais. O proprietário virou e falou assim, você está ficando louco? 20 mil reais por 3 batidas de martelo? Aí o homem respondeu, não, as batidas foram de graça. Os 20 mil reais foram por saber onde e como bater. Percebeu? Não discuta com o especialista. Ele sabe sempre mais do que você. E dizem por aí que a ignorância é atrevida. E de fato é, quando você quer saber mais do que aquele que entende do assunto. Então Deus assim mostrou para Jó a sua ignorância. Você quer me ensinar como comandar o universo? Está satisfeito agora? Estou, Senhor. Realmente eu não sei muita coisa. Não tem mais nada que você tenha que me perguntar? Não, Senhor. Eu me calo agora porque eu percebi que o Senhor sabe muito mais do que eu. Quem sou eu? Mas eu ainda não respondi tudo para você, Jó. Eu mostrei para você o grande problema do universo, mas eu não mostrei o seu problema. Monte de novo aqui na minha motoneta, na minha motocicleta, no meu redemoinho. Eu quero te mostrar outra coisa. E a Bíblia fala que Deus mostra para Jó agora 2 monstros, 2 paquidermes. Um monstro do mar, outro monstro da terra. E é interessante que o próprio Deus batalha, duela com esses monstros, quase como se saísse machucado daquele embate.
Eu imagino que Jó tenha ficado até assustado ao ver aquela batalha cósmica. E depois que Deus batalha contra aqueles dois monstros, Deus pergunta para Jó: agora você entende? E a Bíblia diz que Jó então declara: Senhor, antes eu te conhecia apenas de ouvir, agora os meus olhos te contemplam. Sabe por quê? Ele viu que Deus estava agora no seu nível, sofrendo com ele e como ele. E como isso se cumpriu? Os dois paquidermes em toda a história bíblica e também na cultura do Antigo Oriente Próximo representam as forças caóticas do mal. Tanto é que no Apocalipse, João vê dois animais, duas bestas que batalham contra o cordeiro. Uma besta que surge do mar, uma besta que surge da terra, à semelhança dos dois animais de Jó, onde um animal era o Leviatã, o monstro do mar, e o outro o Behemoth, o monstro da terra. E nesta disputa, nesse grande conflito entre o bem e o mal, Deus saiu sequelado. Porque ao morrer na cruz do Calvário, Cristo experimentou a condenação à qual todos os seres humanos estavam fadados. Lembra do pai que arrancou os próprios olhos no lugar do filho? Cristo, ao voltar para a glória, manterá por toda a eternidade um corpo com as marcas da crucifixão. Isso é muito forte. E por isso Jó agora podia compreender a Deus, porque ele percebeu que o seu sofrimento não era parte de um capricho divino. Ele aceitara ser o argumento de Deus. E nessa luta do bem contra o mal, Deus não está apenas jogando xadrez com Satanás. Ele está lutando. E lutando como um ser humano, porque foi na sua carne que Cristo venceu o diabo, ao morrer na cruz do Calvário. Ele saiu sequelado. Então, quando alguém pergunta: onde está Deus em meio ao sofrimento? Podemos perguntar de volta: quem pagará o maior preço? Eu tenho aqui uma cicatriz de uma cirurgia que eu fiz. Aqui no punho e aqui, quando eu operei da coluna. Na eternidade, essas duas cicatrizes desaparecerão e com elas qualquer lembrança de dor desse mundo. Mas as cicatrizes da cruz do Calvário permanecerão com Cristo para todo sempre, como preço daquilo que ele sofreu em nosso lugar. Esta é a teologia do livro de Jó. Um sofrimento que nós jamais compreenderíamos, mas podemos aceitar o amor de Deus que sofre e se submete à cruz por amor de seus filhos. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.